Filosofeiras, filosofeiros e filosofeiros, está no ar mais um Filosofagem React. E vamos reagir ao canal Plantão Brasil. Acho que é bem conhecido, inclusive ficou muito famoso na época da campanha de 2022, para Lula e tudo mais. Só que, cadê Tiago dos Reis? Cadê? 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 Sumiu. Pô, o canal evoluiu, né? Tem um fundo aí, tem outro cara. Vamos ver, vamos ver. E o tema é Jones Manuel, meu irmão. A galera pira com Jones. Porra, velho. Vamos ver se é verdade o que estão dizendo aí? Bora? Nós do canal não gostamos de postar nada contra a própria esquerda. Porém, quando uma mentira é dita, é nossa obrigação mostrar, desmentir, rebater. Então vamos lá. Jones Manuel mentiu. Essa é a síntese, né? A esquerda, no caso, ele não gosta de. Mas, cara, então você não é de esquerda, cara, porque, velho, só o que rola dentro da esquerda, do campo da esquerda, é treta. Que é treta? O espectro é um. Esquerda é um campo, meu amigo. Tem treta o tempo todo. Inclusive entre só a esquerda radical tem treta. Tem treta entre a UP, o PSTU, o PCBR, a Soberana, quem mais? Enfim. Então, porra, tá por fora, papito. Tá bom? É uma turma que se comporta como se fosse uma consciência crítica da esquerda, um superego da esquerda. Então, o trabalho principal é você ficar falando o que a esquerda não faz, onde a esquerda erra, onde a esquerda real, a esquerda popular, a esquerda que disputa de verdade. Só que só prega para convertido, é uma vanguarda muito aguerrida, só que sem nenhuma retaguarda, é o general sem exército, não tem ninguém indo atrás dele, não bota 10 pessoas na rua, não convence o vizinho das suas posições e se meio que quase se regozija porque ele é o mais revolucionário que todo mundo. Você deveria estar debatendo com o Nicolas Ferreira, não com a... Ele falou em. Eu vi essa entrevista de Boulos, e assim, revolucionário de apartamento, né? Eu sou, talvez. Jones não. Jones não. Primeiro que ele não mora em apartamento, que eu saiba. Eu acho que é em casa, não sei. Mas enfim, ele vive na rua, ele vive nas bases, ele viaja, ele faz debate com 20 petistas. Ele é pré-candidato, ele estava no movimento lá contra a privatização do metrô do Recife, estava contra a privatização da CBTU no Rio Grande do Sul, salvo engano, enfim. E aí? Aí pula para outro negócio aqui. Que porra é essa, meu irmão? O canal Plantão Brasil ficou doido, foi. Deu um corte, aparece outra coisa aqui. Jones Manuel foi massacrado por um petista. Um petista. Gente, Bora. Não, eu vou menos interromper. radical. Meu camarada, Menos radical. 1 minuto pra cada, pode ser. Menos radical. Pode ser. Menos um radical. minuto Nós pra cada. estabelecemos entre os companheiros que todos vão falar. Meu Enfim, camarada, você traz uma afirmação que não é verdadeira. O cara fala, você traz uma informação que não é verdadeira. Dum, 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 terror analógico. Minha quinta afirmação é: os governos petistas nada fizeram para politizar a população. Prazer, companheiro. Prazer, meu camarada. Companheiro. Não, camarada é melhor. Meu Eu esqueci nome teu nome, desculpa. Igor Paulo, sou de Belo Horizonte. Prazer, Igor. Prazer. Estive recentemente em BH, cidade ótima. Fiquei feliz e triste, né? Ele teve lá. Eu não tive, mas ele teve. Então, assim, ele não é web comunista de apartamento, né? Enfim, vive viajando e tal.
Por quê? Tô triste de estar aqui porque eu gostaria que você estivesse combatendo a extrema-direita e não se degladiando aqui entre os nossos amigos petistas, sabe por quê? Enquanto a gente faz isso aqui, ó. Ô amigo, você já viu o canal de Jones Manuel? A quantidade de vídeo que tem contra fascismo, contra nazismo, contra extrema-direita no Brasil, contra Bolsonaro, contra... Cara, você acompanha a internet? Enfim. A direita está se organizando para tomar o poder mais uma vez. Porra! Cadê o resto, cara? O minuto que vai tirar o seu fôlego. O negócio interrompe assim no meio do caminho. Mas vamos lá. Agora vamos Um voltar. esquema de 1 minuto pra cada? Agora vamos voltar à afirmação que Não, você calma. fez. Um esquema de 1 minuto pra cada? Vamos voltar à afirmação que você Não, fez. peraí. 1 minuto. A gente vai estabelecer a afirmação que você fez. Não, Vamos mas- debater dentro dela. não, mas Nós cada- estabelecemos dentro dos companheiros Meu que todos vão cama- falar. meu Enfim, camarada, você traz uma mas- afirmação que não é Meu verdadeira. cam- Você diz que o PT não politizou o povo brasileiro. O Partido dos Trabalhadores foi o único partido nesse país que conseguiu levar consciência política para o povo trabalhador. Porque através dessa consciência política, o Partido dos Trabalhadores fez com que o trabalhador deixasse de ser apenas um observador da política, passando a ser um agente operador na política. O Partido dos Trabalhadores nasce em 1980, da necessidade do povo trabalhador se sentir representado. Povo grevista, sindicalista, povo das religiões de base. E como você disse, 45 anos, 46, sei lá. que o Partido dos Trabalhadores não politizou o povo brasileiro, se esse partido conseguiu eleger por 3 vezes e vai eleger pela 4ª um candidato que é advindo naturalmente da classe trabalhadora, que é o presidente Lula? Como você diz que o Partido dos Trabalhadores não politizou o povo brasileiro, se foi só assim que o presidente Lula chegou à presidência da República? Agora, dizer isso, você desconsidera toda a luta que a gente tem. E como eu disse, só fortalece a luta da extrema-direita, que tá lá batendo palma pra gente enquanto a gente tá aqui debatendo. Você deveria estar debatendo com o Nicolas Ferreira, não com a gente. Gente, pelo amor de Cadê a tréplica, meu irmão? A réplica. Ou foi a tréplica? Não sei se estava em momento de réplica. Cadê a réplica, meu irmão? Você só pode dizer que Jones Manuel foi massacrado se você ouvir. Jones Manuel, nesse recorte, ele não fala nada, cara. Ele diz simplesmente que o PT despolitizou a classe trabalhadora. Você vê hoje uma classe trabalhadora organizada, de fato, uma classe trabalhadora organizada, você vê sindicatos fortes. Me diga um sindicato forte que realmente trabalhe as bases. Assim, tem a base PT. Cara, Jones Manuel falou isso. Jones Manuel deu altos elogios à base do PT. Sabe? Altos elogios. Jones Manuel fez altos elogios. Fez elogios a políticas públicas. Que, na verdade, assim, a solução não é política pública. O que ele disse foi isso. A solução está, no mínimo, numa reforma profunda. Com um horizonte revolucionário. Vamos excluir esse horizonte revolucionário. Mas, no mínimo, uma reforma. Tipo, reforma agrária. Reforma agrária. E aí? Então, assim, uma coisa é políticas públicas. Outra coisa é reforma. Isso é conscientização de classe. Quando você tem sindicatos fortes que se reúnem, pressionam o governo e os governos e pressionam o Congresso para conquistar as pautas. E é isso que Jones Manuel diz quando ele fala que o PT despolitizou a sociedade porque simplesmente cria políticas públicas, as pessoas conquistam coisas com as políticas públicas, só que no fim das contas elas acabam, elas não transformam a estrutura, elas não tocam na estrutura. Cadê? Jones explicou melhor que eu, porra. Isso que eu estou falando agora, Jones explicou melhor que eu. Cadê a resposta? Deus, eu anotei a placa do caminhão que atropelou o Jones Manuel. Igor Paulo de Belo Horizonte. Essa é a placa, tá? Inclusive, já estou seguindo. Porque o que a gente viu aqui não foi um debate. Foi um atropelamento em via expressa. Eu queria até saber como anda o Jones Manuel após isso. Mas olha só, eu quero...
Jones Manuel, como ele anda, ele é pré-candidato. Jones Manuel tá por aí, ó, viajando, tá nas bases, tá na luta da classe trabalhadora, tá, enfim, ele não tá no apartamento, isso eu garanto. Complementar uma coisa aqui. Quando Jones diz que o PT não politizou o povo, ele ignora um fato básico da história recente do Brasil. E eu não sei por que ele faz isso. Se é proposital, por maldade. Quem colocou o pobre dentro da universidade, Jones? Quem fez Isso não é politizar. o filho da empregada virar médica? Quem fez o trabalhador discutir orçamento público na mesa de um bar tomando cerveja? Quem foi que fez? Foi no governo Lula que o povo começou a entender o que é taxa de juros, o que é superávit. Em 20 anos, não, 30, né? Sei lá, 2002, 20 e poucos anos. Onde é que você viu uma reforma de base? Uma reforma. Uma. Não estou falando em política pública, conscientização. Que sindicato se foi fortalecido? Diz um sindicato aí que foi fortalecido, de fato, assim. Né? Isso é politização. É colocar. Por isso, esse é o problema. Ele considera que assim, deu mais oportunidades, e de fato, Jones Manuel, inclusive nesse vídeo, assistam, eu vou colocar o link aqui abaixo, do debate completo, para você ver tudo, e você ver a desonestidade intelectual desse vídeo e desse canal aí, Plantão Brasil. O que é política? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, neste aqui, clica no pitoco, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre, mamitas, papitos e papites, se você quiser ajudar, ajude no Pix, filosofia de tudo, pix@gmail.com, filosofia de tudo, pix@gmail.com, ou então no QR Code que está aqui na tela do vídeo. Política internacional, o que é o Congresso travando projeto social. Foi no governo Lula que o Brasil começou a discutir desigualdade como pauta central. Entende, Jones? Antes disso, política era coisa de elite. Eu não sei qual é a sua idade. Eu tenho... Antes do governo Lula, no governo FHC, desigualdade era pauta, cara. Era pauta. Inclusive, PPP, concessão, etc., era tudo considerado privatização. Mas hoje, veja bem, não. Existe uma diferença. Uma coisa é concessão, outra coisa é privatização. Né? Hoje mudou. Mudou. 44 anos. Eu vi tudo isso. Era coisa de jornal impresso que o povo nem comprava. Depois de Lula, política virou assunto de família. Virou discussão de zap-zap. Virou disputa de narrativa. E isso se chama personalismo. Ninguém tem nada contra Lula. Jones Manuel não tem nada contra Lula. Inclusive, ele diz que a diferença, nessa entrevista aí, que tem aí, ele diz que a diferença entre Lula e Haddad é que, se você chama Haddad para um churrasco, ele não sabe o que fazer. E com Lula, pelo menos, sai aí uma picanha, sai uma maminha, gosta de tomar uma cervejinha. Ou seja, Lula é mais humano. Ele fala isso, né? Não com essas palavras, Lula é mais humano e tal. Inclusive, ele fala que Beatles, que Haddad gosta de tocar Beatles, né? É coisa de Playboy, música de Playboy. Eu gosto de Beatles, mas enfim, é meio coisa de Playboy mesmo. Incomoda muita gente, inclusive você. Inclusive, tu tem cara de Playboy pra caralho, Você está incomodado. Esse cabelinho assim. Porque o povo politizado não aceita qualquer coisa. Não aceita perder direito calado. Por isso estamos aqui. Por causa do Lula. Não aceita discurso vazio. Então, assim... Cara, esse teor tá meio... Me lembra alguma coisa. Eu lembro que a extrema-direita gostava desse tom. Sabe? Um tom em que você fica exaltado. Inclusive que Lula critica muito. Lula chama de bravata. Lula chama isso aí,
está fazendo. Você, esse aí de baixo. Eu não consigo apontar, vou apontar com o mouse. Você, cara. Você. Lula chama isso de bravata. O nome disso é bravata. É. Interessante, né? Tá defendendo Lula, fazendo bravata, né? Eu faço uma defesa melhor de Lula. Por exemplo, antes de Lula, realmente tinha muito menos acesso à educação, muito menos acesso à saúde, muito menos acesso a saneamento, a fome dominava, imperava muito maior, o Brasil saiu do mapa da fome por causa de Lula. Basicamente isso. Basicamente isso. Estamos falando em mais, a coisa tem que, a mudança tem que ir sendo cada vez mais profunda e estrutural. Não é ficar parado no tempo e dizer, porra, tem Bolsa Família, tem pé de meia, tem programas sociais, tem isso, tem aquilo, pronto, tá tudo certo, acabou. Não, tem que avançar, porque a vida é movimento, amigo, a vida é movimento. Isso está parecendo um bolsonarismo, só que defende Lula. É o bolsolulismo, né, que o povo chama. Se isso não é politizar o povo, eu realmente não sei o que é. Então, Jones. Pronto, eu vou te explicar o que é politizar o povo. Politizar o povo tem, inclusive, é a última frase do Manifesto Comunista. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê o Manifesto Comunista? Pô, não está aqui. A última frase que diz trabalhadores, ele chama proletário, trabalhadores, enfim, escolha a palavra que você ache mais adequada. Mas eu vou escolher trabalhadores. Trabalhadores de todo mundo, univos. Entendeu? É a classe trabalhadora unida em classe, em organizações, em sindicatos, que faz com que a pressão da base suba. Porque de cima para baixo não vai vir nada. De cima para baixo não vai vir nada. Entendeu? Então, assim, isso é politização. Agora, você entendeu o que é politização? É todo mundo se ver como um ente político. Não apenas política eleitoral. Não apenas, eu votei, meu candidato ganhou, então pronto. Agora é só correr para a festa, correr para o abraço. Não. Todos os cidadãos do país se entenderem como entes políticos participantes da política. Não sei como você está, tá? O Igor só lembrou o óbvio. Aliás, eu comecei brincando que o Jones Manuel foi atropelado, né, gente? Na verdade é só uma brincadeira, tá? Ele não foi atropelado, né? Ele foi massacrado. Falar que o PT não politizou a população é desconhecimento de causa ou é uma afirmação leviana? Porque eu sou testemunha viva da politização que sempre foi feita pelo PT nas bases. Em escolas, comunidades, nas igrejas. Existe um movimento... Politização nas igrejas. Onde é que Lula fez politização nas igrejas? Vamos lá. Quero saber progressista dentro da própria Igreja Católica. Está na cartilha hoje dos objetivos para 2025. Peraí. Não. Isso tem um nome. Chama comunidades eclesiais de base, que na época antes da ditadura militar era mais forte, enfraqueceu, mas ainda existia a teologia da libertação, ainda tinha mais força nos anos 80, que a teologia da libertação, enfim, nasceu das comunidades eclesiais de base. Então isso não foi Lula sozinho, ou PT sozinho, que criou, não. Eu me lembro da primeira passeata que eu fiz em 1985, eu era uma criança para adolescente, e fui levado por esse movimento de politização, e ali eu comecei a aprender o que estava acontecendo. Ali foi o momento que eu me dei conta do que estava acontecendo no nosso país, da necessidade da nossa luta, e foram agentes do PT que ali estiveram nos ensinando, nos mostrando e nos conduzindo. Do PT, do PCdoB, da UJS, então, tinha uma galera, não era só o PT, tá? Não era só o PT. Enfim.
Jones Manuel me decepciona com isso, E porque assim, em 85, cara, a gente tá falando de, porra, 20 anos atrás, né? 21. Não, 40 anos. 40 anos. 40 anos, 40. 20. 40. eu gosto muito dele, eu acho ele teoricamente bastante forte, ele domina bastante o marxismo, mas esses ataques gratuitos ao PT, o Igor, Gratuito. Gratuito. Então quer dizer que, assim, Haddad faz uma PPP e tudo mais, Haddad defende teto de gastos, faz o arcabouço fiscal, e assim, você concorda que Jones faz boas críticas, boas análises, e Jones também já meteu altos cacete, que o outro caba lá, o outro de antes, né, disse que não, mas altos cacete. Na direita já fez debate com o Wilker Leão, já fez debate com o Kim Kataguiri. Cadê? Aí todo mundo aplaude, né? Aí todo mundo aplaude. Mas na hora que é contra o PT, e nem contra, não é nem contra, é uma provocação. Cara, o cúpula do PT, ou os petistas fanáticos, vocês não conseguem fazer uma autocrítica, não? Caralho! e vocês já viram aqui no canal, o Igor a gente apresenta, ele é muito bom, tem uma noção bastante clara do papel da esquerda no país, e ele deixou o Jones Manuel sem graça. Porque realmente ele falou o que todos nós gostaríamos de falar pro Jones Manuel. Poxa, É porque você não viu a resposta de Jones Manuel. Ele não deixou o Jones Manuel sem graça em momento algum, cara. Foi um recorte assim, depois teve um pá em preto e branco. E isso é. Porra, cara, vocês estão usando a mesma. Porra, o PT tá usando. Velho, esse canal Plantão Brasil tá imitando os layouts, até a forma do bolsonarismo, cara. E aí vem dizer que é Jones Manuel que tá apoiando. Puta que pariu, meu irmão. briga com a extrema-direita. Agora falar que o PT, o Lula, não conscientizou a população, não politizou, para. Quem que o Jones Manuel levou pra rua? Não politizou. Não politizou. Ele ofereceu muito, sim, para a população. A qualidade de vida melhorou por causa das políticas públicas. Ponto. Agora, criar políticas públicas para melhorar as condições de vida da população é uma coisa. Politizar a população é outra coisa. É colocar consciência de classe nas pessoas, e não é só jogar gente na faculdade, não. É ir na base e colocar consciência de classe em pessoas que não têm diploma, mas que consigam falar sobre política. É você pegar uma pessoa que é analfabeto de escrever, tipo, não sabe escrever, não sabe nada, mas que você vai discutir com ela sobre política e ela sabe do que está falando, ela sabe da necessidade dela. Isso sim é politizar a sociedade. E Lula não fez. O governo Lula, não é Lula, a pessoa de Lula. A galera personaliza. É que nem bolsonarismo. É a personalização do herói. Certo? Só que assim, em vez de ser Bolsonaro, é Lula. Mas assim, ninguém quando está falando governo Lula, não se está falando da pessoa de Lula, se está falando do governo Lula. E o governo Lula 3 é o governo mais rebaixado da história do PT nacional, né? O Lula, com a idade dele, Se a gente for falar da Bahia, aí, meu filho, aí vocês tomaram um cacete quando ele começou a falar da Bahia. levava multidões às ruas. O Lula fazia protestos, conscientizava as pessoas na porta das fábricas. Hoje eu não conforto. Fazia. Falou bem. Fazia. Do ar-condicionado, pela internet, não se leva ninguém pra rua. Ele não sabe o que é a gente, em 1985, tá saindo às ruas pra protestar e a polícia ameaçando crianças. O Jones Ele não sabe o que é, em 1985, as pessoas aproveitam, mas ele sabe o que é em 2026. Jones Manuel não sabe em 1985, porque em 1985, provavelmente, Jones Manuel era criança, ou sequer era nascido. Eu não sei qual foi o ano que ele nasceu. Eu era criança. Em 85 eu tinha 4 anos de idade, meu filho. Como é que eu ia protestar com 4 anos de idade?
Como é que eu ia fazer campanha? Como é que eu ia fazer militância com 4 anos de idade, papito? Eu não sabia nem o que era militância. Porra, essa galera é muito viajada, velho. Que canal doido, velho. E tem mais de 1 milhão e porrada de inscritos. Que merda, velho. Manuel não sabe o que é você ter um professor de esquerda dentro da sala de aula e esse professor, de repente, sumir. Sumiu, minha professora sumiu, nunca mais apareceu, e ela havia dito para nós, olha, pessoal, por favor, não falem de política, não, porque a gente tinha aquela mania de falar que, já naquela época, Maluf era ladrão, fulano era ladrão, só tinha ladrão, política era ladrão, Figueiredo era ladrão. Aquela coisa que a gente escutava em casa. E a professora alertou, não façam isso, por favor. Por quê? Porque, por meio das crianças, eles entenderiam que os pais devem falar isso em casa. Então, eles atacariam aos pais. Então, ele não sabe o que é viver sobre... E isso é na ditadura militar que você está falando, né? Na ditadura militar, o PT era outro. Vamos começar por aí, né? pressão. Uma outra coisa interessante é que uma vez tinha uma pessoa dentro da sala de aula assistindo às aulas com a gente. Era uma pessoa de uns 50 anos, mais ou menos. Um sujeito mal encarado, estranho, esquisitão. E eu me lembro que a professora pediu também, olha, por favor, pessoal, vai vir uma pessoa aí, então se vocês se comportem, não falem de política, isso outra professora. E esse cara ficou ali assistindo a aula com a gente e num determinado momento ele pediu nossos cadernos. A gente achando que ele ia avaliar-nos, então a gente entregava de uma professora que era mais brava, uma professora que era mais rigorosa, que ela exigia a lição feita ali. Então todo mundo entregava o trabalho de geografia, o caderno de geografia. Ele começou a falar, por que vocês só entregam de geografia? Mas a gente entregava com medo de que ele visse, por exemplo, que o de matemática, de português não estava tão completo, as lições não foram feitas. Então era por esse motivo. E ele começou a pedir de outras matérias. Ele queria ver o que os professores estavam dando em sala de aula. O Jones Manuel não sabe nada de politização. Para ele hoje é confortável. Ele fala o que quer na internet e hoje ele poderia estar combatendo. Jones Manuel sofreu racismo. Já sofreu racismo? Hein? Eu nunca sofri racismo. Eu nunca sofri racismo. Eu posso correr na rua. Eu posso estar de blusa de Bob Marley, ó, Bob Marley. Camiseta fudida, Bob Marley. Camiseta de R$19,90. Tô de bermuda aqui, ó. Eu posso correr na rua. Passar por uma viatura da polícia, a polícia não me pega. Nem você. Agora, não pega Jones porque Jones é famoso, assim, já é famoso. Inclusive, tão relevante que vocês estão falando muito, né? Será que ele é tão irrelevante assim? Ele não pode correr. Quer dizer, ele pode, mas pessoas pretas não podem correr na rua. Ele tem vídeos dele falando sobre isso, que o ensinamento à mãe dizia, olha, quando você sair, ande sempre com documento, não corra, evite correr, porque para não confundirem que você está fugindo, ou seja um ladrão, ou seja, o racismo estrutural. Tu já viveu isso, mané? Hein? Fascismo e no combate. Nós vamos conhecer o Jones Manuel, se o fascismo se instalar de novo, graças ao trabalho dele, que está ajudando a extrema-direita, porque usa as nossas discussões para ficar nos desqualificando. A sua estética parece um pouquinho mais próxima disso aí que você está dizendo, do que a de Jones. Porque Jones, pelo menos, argumenta, os argumentos dele são convincentes. Até agora, você não soltou nenhum argumento. Cadê o argumento? E se a extrema-direita tomar o poder de novo, aí o Jones Manuel vai poder mostrar a coragem dele. Aliás... Isso aí é pânico moral. Porque Jones Manuel vive em campanha. Aliás, campanha não. Campanha também agora, porque assim, pré-candidato. Ele não é candidato ainda, é pré-candidato. Mas ele vive em ativismo o tempo todo. É ativismo o tempo todo. A agenda de Jones Manuel é cheia e é na base. Você vai para onde, hein? Eu nunca vi você em base alguma. Cadê o povão? Cadê os trabalhos de base? Quem é Vossa Senhoria?
Eu não estou falando, não estou nem me defendendo aqui. Eu estou defendendo, fazendo a defesa de Jones, porque assim, esse ataque aí é covarde. E eu não admito covardia. Jones erra. Algumas falas de Jones eu digo, não, essa eu discordo. Já ouvi coisas de Jones que eu discordei. Mas, meu irmão, você não sabe o que é ser perseguido hoje. Hoje, só pela cor da pele. Porque hoje acontece a mesma coisa que acontecia na ditadura militar. A diferença é que não acontece mais com a gente. Tá ligado? Quando o Bolsonaro estava no poder, não vimos nada. Atacava mais o PT do que propriamente o Bolsonaro. E me deixa muito triste porque é uma pessoa bastante inteligente, mas... E outra coisa, até parece que João Manuel vive de atacar o PT. Não sei o que João Manuel vive. Tudo que João Manuel faz é para atacar o PT. Meu irmão, assista, acompanha o canal de João Manuel. Pega uma coisa assim, ó, isso aqui e tal, e aí você vai e contra-argumenta, sabe? Faz um... Você pega aqui, ó, o Jones falou isso, e eu discordo por isso. Aí você pega o ponto que Jones falou e você põe o contraponto. Isso é um argumento. Você tem uma tese e aí você vai ter que colocar a antítese, entendeu? E tem um terceiro momento chamado síntese, isso em filosofia, vamos lá. É covardia também. Eu vou deixar fluir. Vamos lá. Wu Wei, um conceito chinês bem interessante. Wu Wei. Enfim, bora. As intenções dele são um tanto questionáveis. Mas o Jones Manuel, que admira tanto Darcy Ribeiro, deveria saber o que o PT fez em termos de conscientização até hoje, em termos de politização até hoje. Agora, não é com fake news, com mentiras, com afirmações de que o Lula é um governo liberal, etc. Que o governo Lula é fake news. É fake news. O governo Lula, que a estrutura do governo Lula é neoliberal. Isso é fake news. Isso é fake news. Porque se isso é fake news, beleza. Então, explique por que isso é fake news. Dito isto, me diga que outras fake news Jones Manuel vem espalhando aí. Que outras fake news são essas? E você está conscientizando pessoas. Não, você está alienando, você está falando apenas para a tua turminha. Eu até gostaria que o Lula fosse mais à esquerda do que ele é, que ele fosse mais para comunista realmente, mas ele nunca foi. Nunca foi uma promessa. Agora, pelo jeito... O PT, para você que não sabe, ele tem um programa, né? É um documento, inclusive, um documento de 1987 que fala, eu não sei exatamente os termos do documento, mas fala de uma revolução socialista democrática, uma revolução por via eleitoral, uma coisa meio Salvador Allende, uma coisa meio Chile, até levar o golpe em 1973, né? 11 de setembro, só que é outro 11 de setembro de 1973. Se bem que Salvador Allende era bem mais socialista, o governo dele era bem mais socialista do que os governos do PT. Então, assim, cara, meu irmão, me ajuda a te ajudar, né, velho? Os webcomunistas preferem o Bolsonaro, ou o Flávio Bolsonaro, ou o Tarcísio, do que o Lula, porque estão preocupados. Os webcomunistas preferem Bolsonaro, Tarcísio, Lula. Isso é argumento? Isso é seu argumento, amigo? Cara, esse canal se perdeu. Esse canal, ele foi fabricado. Esse canal aí foi feito para ser, numa época, um contraponto a Lula. É por isso que Henri Bugalho saiu da internet, meu irmão. Porque não tem mais contra quem fazer contraponto, né? Aí acaba que... enfim. Mais em questionar a eles do que aos extremistas. Por que seria? Porque é um projeto de poder? Porque, assim, você tem chance de converter pessoas para a tua causa, que é mais próxima, porque quem é da extrema-direita não vai votar nunca no Jones Manuel. Mas quem é do PT poderia um dia vir a votar nele. Vou dizer uma coisa, é um tiro no pé. Eu, por exemplo, hoje não votaria no Jones Manuel em nenhuma legenda, porque eu estou
eu vou votar em Jones Manuel e provavelmente em Lula no primeiro turno. E aí? E eu não sou petista. Estou muito assustado com as possíveis intenções dele. Eu não vejo ele sendo verdadeiro. Eu vejo que ele se preocupa mais com a carreira individual dele, política, do que propriamente com os destinos do país. E isso é uma... Qual é a base? Fundamenta seu argumento. Não, Jones disse tal coisa que parece ser uma coisa de alguém egocêntrico, ególatra, que só pensa em si mesmo e tudo mais. Cita a frase, cita o que Jones falou, porque o recorte, vocês não deixaram nem Jones falar, velho, naquele recorte, não deixou nem Jones falar. mais grave. Então o que ele está fazendo pode ser um grande tiro no pé, porque a própria esquerda está pegando raiva dele. Eu converso com as pessoas, ou são fanatizados que gostam... Eu tô vendo o contrário, viu? Meu irmão, tu tá por fora, meu irmão. Eu tô vendo o contrário. Eu tô vendo, assim, uma galera começar a, tipo assim, entender melhor como é que funciona o processo e aceitar mais a esquerda, tentar entender mais do que o contrário. Isso aí não procede, não. Não procede. Não procede. E eu quero que você me dê fontes. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papitas? Clica no pitoco de inscrever, balance o badalo para receber as notificações. E se quiser ajudar no Pix, filosofia de tudo, pix@gmail.com, filosofia de tudo, pix@gmail.com, ou então no QR Code que está aqui na tela do vídeo, e eu vou colocar aqui abaixo dicas de leitura que vão ajudar um pouquinho a refrescar a mente, sabe? Sobre justamente esses temas, consciência crítica, luta de classes, marxismo, enfim, para poder a coisa não ficar nesse lenga-lenga, porque até agora não vi argumento algum. Contraposição. demais dele, ou são pessoas que não gostam nada dele. Eu, particularmente, gosto muito também do Ian Neves. Me disseram outro dia que ele falou uma coisa, mas eu não vi. Então não vou falar nada sobre isso. Que eu não concordo. Não concordo, e se eu... Ian Neves, eu acho que é um pouquinho mais antilulista do que Jones Manuel, inclusive. Posso estar enganado. Tá viajando aí. Vira o vídeo, a gente vai desmascarar aqui. Mas, até hoje eu não vi. Gosto muito de Ian Neves, é um grande historiador, é muito legal, ele é divertido, é muito bacana. Todas essas pessoas são muito importantes na causa, mas quando estiverem atacando Lula e com fake news, quer dizer, não é uma discussão saudável, do tipo, eu não concordo. Fake news, aponte a fake news. Aponte a fake news. E assim, dizer que o governo está agindo de forma neoliberal não é fake news. Porque a estrutura é neoliberal. Você disser que que o governo Lula é social-democrata, é keynesiano, está adotando Keynes, aonde? Aonde? O que foi qual foi? Me diz uma empresa que foi estatizada. Uma. Que foi estatizada no governo Lula. Com isso que o Lula fez, com aquilo que o Lula fez. Não, não é uma coisa saudável. Com fake news, com a mesma tática da extrema-direita, aí não dá não. Esses dias o Boulos deu uma atropelada nele também. O que o Jones Manuel está causando é um rebuliço e descobrindo o telhado da esquerda para ser atacada pela extrema-direita. Enfim, não questiono ele teoricamente, não questiono a capacidade intelectual. Peraí, você não questiona ele teoricamente, não questiona a capacidade intelectual, mas diz que ele só solta fake news. Meu irmão, se decida, velho. Decida o que você vai responder. Tipo, não, eu ataco esse ponto aqui. Lula não. Jones Manuel disse isso, e eu discordo por isso. Isso é coisa de quê? De quem não viu. Você não assistiu o debate.
Você não selecionou trechos do debate para dizer, olha, esse trecho aqui do debate, olha que a falha aqui de Jones Manuel. Não assistiu. Eu vou colocar aqui na descrição. Aí vocês vocês. Se você for petista, não tem problema nenhum, cara. O PT tem uma base massa. O PT tem muitos quadros muito bons. O PT tem José Genuíno. O PT tem... como é o nome dele, rapaz? Porra. Do Paraná. Renato Freitas. Tem Renato Freitas. Então tem quadros muito bons. O PT tem quadros excelentes. Agora, ficar dizendo que, não sei o quê, porque o PT enfim, que o governo Lula não é neoliberal, não tem teto de gasto, não tem arcabouço fiscal, não está chamando cadeia nacional em momento algum, não está mobilizando as bases, contesta essa coisa de que o PT não está mobilizando as bases. Outra coisa, é muito positivo esse debate. Isso aqui que a gente está fazendo, isso é bom, porque levanta o debate e coloca em pauta as pautas históricas da esquerda. Papito! Cadê as pautas históricas da esquerda, Papito? Me responda. Atual do Jones Manuel, não, é uma pessoa bastante inteligente, sim. Eu questiono, são os objetivos que ele tem, são as intenções. Peraí, então você está fazendo uma análise moral, mas não era uma análise crítica, não era uma análise teórica. Porque, assim, ele não esconde que ele é candidato, ele não esconde que tem um horizonte revolucionário, ele não esconde que para atingir esse horizonte revolucionário é algo muito difícil, inclusive dá sugestões ao PT para reformas. Inclusive, eu vou fazer até um vídeo sobre reforma agrária, porque vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos da América, fizeram a sua reforma agrária. O Brasil teve 20 anos de PT, 20 anos de PT, e não fez a reforma agrária. E não fez em sua história. Cadê? O mundo todo, quase, vários países fizeram a reforma agrária, e o Brasil não fez. Então, cadê? Dê referências, cara, referências. Base, dê referências. Isso me assusta um pouco. Ô, Jones, se você quer adentrar a política, você vai ter que aprender a negociar mais. Venha pro PT, venha saber como é que funcionam as coisas. Se você souber como funciona, você vai agir de outra maneira, você vai... Isso não aconteceu com o Renato Freitas, né? Renato Freitas é do PT. Renato Freitas é escanteado pelo próprio partido. Por que ninguém levanta as pautas de Renato Freitas? Por que a cúpula do PT? Por que Guilherme Boulos não levanta as pautas de Renato Freitas? Por que não coloca essas pautas na mesa, levanta esse debate mesmo e vai, de fato, às ruas, né? Porque, assim, nós aqui ficamos no apartamento, né? Os web comunistas e tal, que eu nem me considero, né, web comunista, enfim, não sei, acho que não cabe muito. Mas, enfim, eu acho que ele está falando se ele falou de Ian Neves, provavelmente Gustavo Gaiofato, provavelmente João Carvalho, provavelmente Humberto Matos, que também vai ser candidato, e salvo engano, uma filiação democrática, é assim que se chama, filiação solidária, né, pelo PCdoB, que é da base do governo do PT. Então, cadê? Né? Cadê? Até agora eu estou esperando argumento. Saber que tem que negociar e tudo mais. Agora, se for para radicalizar... Negociar. Não ceder tudo. Cadê a pauta da escala 6x1? Cadê aqui a pauta da escala? Quem é que levanta o tempo todo a pauta da escala 6x1? Quem? Hã? Fazer uma revolução,
Tudo bem, aí você não precisa negociar nada. Mas você tem que ter povo. Não é pra hoje não, papito. Tem calma. Fazer uma revolução não é um negócio assim que você faz, ó, amanhã, ó, galera, ó, amanhã 3 horas da tarde, a gente vai marcar lá em Brasília. Compra sua passagem aí, que tá baratinho, compra na promoção. A gente vai se juntar todo mundo. A gente precisa de quê? 1 milhão de pessoas. Consegue aí 1 milhão de pessoas e vamos fazer uma revolução. E vamos quebrar tudo. É assim, papito? É assim? A honestidade aí, né? E quem tem povo é o Lula. Em outro momento, com as condições adequadas, eu posso vir a apoiar particularmente o Jones Manuel no futuro? Pode até ser. A discussão sobre a implantação do socialismo seria uma questão que me encheria o coração. Eu ficaria muito feliz em fazê-lo. Porém, hoje não é o momento. Hoje nós estamos lutando contra o fascismo. A cadela do fascismo está sempre... Hoje é o momento, todo momento é momento de levantar pautas de esquerda. Por quê? Porque se Lula não levanta essas pautas, ele deixa em aberto, deixa assim, não, vamos deixar a coisa rolar, a eleição fluir e tudo mais, e deixar a sociedade despolitizada, como este canal aí, que está totalmente despolitizado, não colocou nenhum argumento, não deu nenhuma referência, nada, pegou um recorte aí, com um pedaço de fala de Jones Manuel, e disse que o cara massacrou Jones Manuel, e, porra, não deixou nem o cara falar, velho. O cara botou ele em preto e branco e isso, é isso. E esse João Manuel aí na tela, esses 3 aí na tela, e isso é politização? no cio, sempre esperando. E agora é um momento muito delicado. Nós quase tomamos um golpe. Quase esse país foi transformado numa ditadura que perseguiria seus oponentes, que nos mataria. Jones Manuel teria que fugir, eu teria que fugir, o Thiago Reis teria que fugir. Por isso que a gente tem que se unir, papito. E se você quiser fazer uma crítica a Jones Manuel, ela vai ser muito bem-vinda. Agora você vai ter que achar o argumento para poder a gente avançar no debate. Essa questão, avançar no debate. Todos teriam que fugir ou morreriam. E por isso nós aqui do canal somos contra, por exemplo, brigar. Vamos brigar com o Jones Manuel, vamos brigar com outro canal de esquerda. A gente acha totalmente improdutivo a esquerda estar brigando. Nem sempre. Nem sempre. Se a discussão levantar pautas importantes, ela é necessária. Dentro da esquerda mesmo. Mais improdutivo ainda é um debate em que a extrema esquerda ataca a esquerda. Não é extrema esquerda, é esquerda radical. Você falou em marxismo e tal, cara, e não sabe a diferença entre extrema esquerda e esquerda radical? Não sabe a diferença entre extremo e radical? Então não leu Marx, cara. Você não leu Marx e acha que, enfim, que é marxista. Enfim. Aí depois os comunistas de apartamento são os que, enfim, são irrelevantes, mas tem quase 1 milhão de inscritos no canal. Enfim. Gratuitamente, sangrando e deixando o cheiro do sangue para os tubarões nos engolirem. Hoje não é o momento adequado. Nós não extirpamos o fascismo ainda. É uma questão de timing. Se os webcomunistas atacarem o PT agora, eles estarão destoando, desafinando, saindo do ritmo necessário para... É para atacar, não é o PT, é para atacar figuras do PT, o governo que ele vem fazendo. Se não, é a mesma coisa. Não é, ninguém disse que, mas assim, entre Lula e Bolsonaro, tal, tanto faz. Ninguém disse isso, né, na esquerda radical. Não conheço ninguém na esquerda radical que tenha falado que não, vamos excluir Lula, que Lula é a mesma coisa que Bolsonaro. Não existe. Isso aí enfim, está tirando da cabeça a cachola. Isso é lulismo fanático. avançar. A única pessoa hoje que pode
fazer com que o brasileiro enxergue o socialismo de uma outra maneira é o Lula. O Lula vai implantar o socialismo de Implantar o socialismo. É fazer um implante, né, no cabelo. Você chega e aí você implanta. Aqui você tem uma terra e você implanta o socialismo. Meu irmão, ai, cara, falar em luta de classes, dialética, ser em si, ser para si, negação, suprassunção, né? Movimento de base, materialismo histórico dialético, nada disso, né? É só o quê? Mas não posso, né? Não posso fazer, senão eu vou estar sendo muito academicista. Tô sendo muito academicista. Foi mal. maneira alguma, mas ele é a ponte que faz com que a direita, ou as pessoas que apoiam a direita, não tenham medo da esquerda, não tenham medo das propostas de esquerda, porque elas são melhores para a humanidade. Ô, Jones, vamos... Só que Lula, ele é ser humano. E seres humanos não são dotados de vida infinita. E o pós-Lula? O pós-Lula vai ser plantado depois ou tem que ser plantado logo agora, desde já? Me responde essa. Se chegar aí... remar na mesma direção. Você está remando na direção contrária. Eu lamento pela minha admiração, mas a esquerda como um todo está começando a te atacar e você vai se... Aí a esquerda como um todo está começando a te atacar. Primeiro que isso é uma fake news. E segundo, se a esquerda como um todo está começando a te atacar e você chega assim e diz, já que todo mundo está começando a atacar, então eu também vou. Então quer dizer que você está querendo ganhar um like às custas de Jones Manuel, né? Porque assim, eu vi que Jones Manuel assim tá docinho pra caramba. Jones Manuel tá uma delícia. Porque assim, eita porra, não sei o que vídeo eu faço, o que é que eu faço? Eu fico naquela coisa, porra, o que é que eu faço? Aí aparece um vídeo feito esse aí, com o Jones Manuel no título, eu digo, é tu, meu filho, tu é o só que eu vou falar de tu, porque Jones Manuel tá docinho, até pro meu canalzinho pequeno, de 6.831 inscritos até agora. E tá me ajudando pra caralho, meu irmão. Jones tá me ajudando. Então, assim, eu entendo. Tá querendo farmar view em cima de Jones, né, meu irmão? Porra, é massa. Se perder, você não terá os votos da esquerda. Apenas uma pequena parcela vai te apoiar. Não é a hora. Aqui em Pernambuco, ele ganha, viu? Ele ganha. Para deputado, ele ganha. Ele ganha. Vamos junto, companheiro. Olha, pega 2 trabalhadores, um brasileiro e um americano. O americano produz 4 vezes mais. Vamos dizer isso de outra forma. O que um americano fabrica numa semana, a gente aqui no Brasil precisa de 1 mês para produzir. Então agora você imagina o efeito disso na economia inteira. O Brasil é um país improdutivo. Pode ter uma exceção aqui, outra ali, o agronegócio é um exemplo. E reduzir a jornada de trabalho. O agronegócio é um exemplo. Caralho, sem redução salarial, vai fazer o Brasil ficar ainda mais improdutivo, menos competitivo. A gente já tem taxa de juros pornográfica, carga tributária criminosa e uma folha de pagamento caríssima e que vai ficar ainda mais cara se essa medida populista passar. O que vai acontecer? Demissão? Aumento de preço? Não tem milagre. Os demagogos vão dizer que está tudo bem, vai ficar tudo ótimo, mas o compromisso deles não é com você não, é com a propaganda eleitoral. A jornada de trabalho do trabalhador legalizado nos Estados Unidos é de 40 horas. Sim, 40 horas. Muitas empresas brasileiras, por iniciativa própria, já iniciaram o fim da escala 6x1, antes de ter a lei. Muitas, inclusive o Ronaldo Caiado disse recentemente. Cara, o negócio entrou assim do nada. A escala 6x1 agora entrou do nada. Meu irmão, que viagem é essa, velho? Meu irmão, tá muito doido. Não tá dando pra mim, não. Tá muito doido. Começou o cara falando. Eu pensei que Thiago dos Reis ia estar, mas não tava. Aí depois veio um corte no meio, agora vem outro corte. Eu acho que já deu, né? Já deu. Se vocês quiserem, aqui abaixo, tá na descrição, eu vou colocar o link do vídeo de Jones Manuel, inclusive um livro de Florestan Fernandes. Porque o melhor, assim, quando eu conheci o PT, o PT tinha tendências, né? As tendências tal.
A mais à esquerda que eu conheci foi o coletivo Florestan Fernandes. Inclusive, se o PT ouvisse Florestan Fernandes melhor, com certeza não estaria na situação de agora de neoliberalismo e de simplesmente trabalhar com base em políticas públicas e teto de gastos e tripé macroeconômico. É isso aí. Dando seguimento ao tripé macroeconômico da política de FHC, que, enfim, continua e nunca mudou. Nunca mudou. Né? Então, se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, tá esperando o quê? Mamita tá esperando o quê? Papito tá esperando o quê? Mamitas, papitos e papitos, clica no pitô, se inscrever, balance o badalo para receber as notificações, e se quiser ajudar no Pix, filosofia de tudo, pix@gmail.com, ou então no QR Code que está na tela do vídeo. Beijo, mamitas, papitos e papites, e fui!